Fala galerinha, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área, revisar aqui a parte de geometria espacial, a parte de prismas. Galerinha, esse é um tipo de questão que provavelmente vai estar na prova amanhã. Por quê, professor? Porque é matemática básica, envolve regra de 3 também. Então a gente precisa saber algumas relações básicas para vocês não perderem questões fáceis. Então se liga aí na parada. Essa questão ela foi cobrada na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 2021. Um recipiente de forma de um paralelepípedo reto retângulo, mais ou menos como está aqui abaixo nesse desenho que eu tentei explanar, tem suas dimensões internas dadas por 100 centímetros por 50 centímetros por 20 centímetros. Então nós vamos ter 100 centímetros de comprimento, largura 50 e altura 20 centímetros. Estando completamente vazio, tal recipiente passa a ser abastecido por uma torneira que lhe fornece água com uma vazão constante e igual a 5 litros por minuto. Então, informação importante. Olha o comando da questão. Sendo assim, a partir do momento em que a torneira for aberta, o recipiente estará cheio em quantos minutos? Então, ele quer saber qual vai ser o tempo para que esse recipiente fique completamente cheio. Pessoal, uma observação extremamente importante. Anotem aí no cantinho. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, certo? 1 centímetro cúbico, isso aqui equivale a 1 milímetro, ou 1 ml, né? E 1 metro cúbico, isso aqui equivale a 1000 litros, beleza? Professor, por que eu vou anotar isso? Porque é muito importante as questões que envolvem volume e capacidade, certo? A gente usar essa ideia aqui de transformação de volume para capacidade. Então, esses 3 valores eles são mais comuns nas questões, beleza? Pronto, o que eu vou observar aqui? Que ele trouxe uma informação, ou para cada minuto, nós vamos conseguir, essa torneira vai encher aí 5 litros de água. Pronto, então nós temos aqui uma informação em litros. O que eu vou observar para vocês? As unidades aqui do paralelepípedo estão em centímetros. Então eu vou transformar para decímetro. Por quê, professor? Porque quando eu calcular aqui o volume, nós vamos ter que esse volume de 1 decímetro cúbico, ele vai equivaler a 1 litro. Quer dizer, eu vou fazer a conversão para a capacidade, certo? E aí a gente faz uma regrinha de 3 para finalizar a questão. Então vamos lá. Então vamos lembrar aqui a escala de unidades linear. Então lembre, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Beleza? Vamos lá, eu tenho aqui 20 centímetros, então lembre, o último algarismo você coloca abaixo da unidade que ele representa. Então você vai escrever assim, 0,2, certo? A vírgula está em centímetro. Eu vou transformar para decímetro, então a vírgula vem para cá, certo? Ela sai do último termo e passa a ficar aqui em decímetro. Professor, 100 centímetros, a mesma ideia, 0,01. Então a vírgula está no último algarismo. Então você vai transformar para decímetro, ela vem para aqui e sai do último algarismo. E 50 centímetros, transformando para decímetro, a vírgula vem para cá. Beleza. Calculando o volume paralelepípedo, você vai pegar a largura, que nesse caso aqui é 50, que vai ser dado em decímetro, é 5, vezes o comprimento, que nesse caso aqui passou a ser 10 agora, vezes a altura, que nesse caso aqui passa a ser 2. Então, observe que nós vamos calcular esse volume em decímetro. Então, vai ficar 5 vezes 10 dá 50, 50 vezes 2, nós vamos ter 100 decímetro cúbico. Então, lembre que a gente está falando aqui de volume, certo? Então, a unidade, 3 dimensões, então decímetro cúbico. O que eu observo aqui? A primeira relação que eu escrevi aqui na observação, que a cada 1 decímetro cúbico, nós vamos ter 1 litro. Então, professor, quer dizer que 100 decímetros cúbicos equivale a 100 litros. Beleza, com isso a gente consegue finalizar a questão. Por quê? Porque aqui no cantinho a gente vai fazer uma regra de 3. A gente quer saber a quantidade de minutos que esse determinado recipiente vai ficar totalmente cheio. Mas a vazão da torneira é para cada 1 minuto, ele vai despejar 5 litros, certo? Então, professor, para que o recipiente fique totalmente cheio, ele precisa de 100 litros. Beleza. Quantos minutos eu vou ter para que ele fique completamente cheio? Não sei, então eu vou chamar de x. Então, usando a regrinha de 3, você faz a multiplicação cruzada. X você multiplica por 5, então aqui vai ficar 5x. E 100 você multiplica por 1.
Então aqui vai ficar 100, certo? Se eu quero encontrar o valor de x, eu divido todo mundo aqui por 5. Então esse 5 que está multiplicando o x passa dividindo, vai ficar 100 dividido por 5. E aí observe, ó, 10 dividido por 5, isso aqui dá 2 e eu conservo 0. Então, professor, quer dizer que esse determinado recipiente, ó, ele vai ficar completamente cheio em quantos minutos? Em 20 minutos. Então, pessoal, amanhã provavelmente vai ter uma questãozinha desse tipo, envolvendo o quê? A ideia de prismas, a ideia de conversão e uma regra de 3, quer dizer, 3 tópicos em uma única questão, envolvendo matemática básica. Então, se você gostou, senta o dedo do like, se inscreve no canal para dar aquela força, comenta aí. Abaixo vai ter uma playlist, certo? Com algumas questões que já foram resolvidas, com conteúdos que podem estar na prova, tá? Conteúdos que são bastante recorrentes nas provas. Então, dá uma revisada aí, os últimos minutos antes da prova, para ficar bem fresquinho na sua cabeça. Valeu, galera, tamo junto.